yoga chitta vritti nirodhaha tada drashtu svarupe vasthanam vritti sarupya mitaratra. Yoga é o controle dos movimentos da mente. Então, há a permanência na natureza do sujeito. Em outras ocasiões, há a identificação com os pensamentos. Yoga é, portanto, a cessação das flutuações da mente. O seu fim é a aquisição de samadhi. Também pode ser traduzido como êxtase. Mais especificamente, o asampranyata samadhi, um processo de introspecção supremo, pois não há ensimesmamento maior do que aquele onde não existe objeto. Existe um isolamento, kaivalya, do sujeito no próprio sujeito, permitindo assim que o purusha se estabeleça em sua própria natureza e terminando assim com o ciclo de renascimentos, samsara, e com o sofrimento, dukkha, processo pelo qual envolve a prática dos 8 membros do yoga, Ashtanga Yoga. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de dizer que o meu propósito inicial era fazer apenas 2 vídeos sobre Yoga Sutra. Um sobre os kleshas e outro sobre os 8 membros do yoga. Mas acabou que ao fazer essa introdução, eu acabei fazendo uma introdução ao Sankhya. Então, meio que a gente vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Também gostaria de esclarecer que o meu propósito aqui nesse canal e em todos esses vídeos ou aulas é retribuir, porque geralmente quando eu estudo algum assunto, eu faço um resumo, ouvindo diversas aulas, consultando vários livros e etc. Então eu não sou o dono do conhecimento e eu não tenho mérito nenhum em nada que eu faço aqui, pois assim como eu recebi, isso aqui é um meio de entregar um presente ao mesmo tempo que eu reviso certos temas, justamente para compartilhar o meu aprendizado. Sobre as recomendações para o estudo do tema, eu recomendo a tradução da professora Glória Arieira, O Yoga que Conduz à Plenitude. É uma tradução excelente. A segunda recomendação é com os comentários. A obra do Edwin Bryant, The Yoga Sutras of Patanjali with Insights from the Traditional Commentators, que ele faz um apanhado de vários comentaristas tradicionais. Segunda recomendação de comentário é o Yoga Philosophy of Patanjali containing his Yoga Aphorism with Vyasa's Commentary, que é do Swami Hariharananda, que tem um comentário tradicional do Vyasa. E eu também recomendo o livro Raízes do Yoga, do James Mellington e do Mark Singleton. Não é um livro para ser lido em ordem, mas ele tem várias fontes para cada assunto abordado nos Yoga Sutras. E também o livro Yoga da autora Taha Mikhael, que ele trata um apanhado, de Sankhya e Yoga. O que significa yoga? Etimologicamente, yoga vai significar união, porque ele deriva da raiz yud, que é unir. Porém, contraintuitivamente, aqui no contexto do Sankhya e dos Yoga Sutras, essa união vai ser paradoxalmente a causa do sofrimento, denominado de Samyoga, onde o eu, Purusha, vai se identificar com os objetos, a Prakriti, por causa da ignorância avidya de sua própria natureza. Então, a gente precisa ter em mente que o objetivo do yoga clássico não é a união, mas o isolamento, kaivalya. E é por esse motivo que, para compreender de forma correta as premissas do Yoga Sutras, vai ser indispensável considerar previamente aquela sistematização do Sankhya,
porque é ela que vai nos fornecer uma base e fundamentação teórica. Em síntese, o Sankhya vai funcionar como uma espécie de mapa e o Yoga vai ser propriamente o percurso através desse mapa. Sem o mapa, existe um risco de se perder. E sem o percurso, o mapa permanece mera teoria, sem que haja a experiência no sentido de chegar ao destino. Em relação ao contexto de união, aqui, convém notar que, embora o Yoga e o Sankhya já existissem de forma seminal muito antes de sua sistematização como essas duas escolas formais, vão existir diferenças entre suas raízes literárias. A concepção presente nos Vedas e nos épicos, por exemplo, nas Upanishads, no Mahabharata e na Gita, elas aparecem em um contexto monista, cujo objetivo aí sim vai ser a união do indivíduo com aquele princípio absoluto, o Brahma, o Purushottama ou o Paramatma, que é o tema do Vedanta. Quanto que as formulações das escolas clássicas que nós estamos tratando aqui, das darshanas propriamente ditas, dos Yoga Sutras do Patanjali e o Sankhya Karika do Ishvara Krishna, elas possuem um enfoque dualista, que vai privilegiar uma separação entre a consciência individual e a natureza, e não uma união com o princípio supremo. O Brahman, por exemplo, ele não vai ser mencionado nem nos Yoga Sutras e nem no Sankhya Karika. E, embora o Patanjali admita a presença de um Ishvara, ele vai ser utilizado mais como um contexto de meditação do que como um princípio cosmológico, propriamente dito. E o que é o Sankhya? Etimologicamente, Sankhya significa enumeração, porque ele vai enfatizar a análise e a classificação dos 25 tattvas, que são princípios ou categorias da realidade. Tattva advém de tat, isso ou aquilo, como na famosa frase do Tattvanasi, tu és aquilo, enquanto que o tva representa um sufixo de abstração equivalente ao dade no português. Assim, tattva significa issuidade ou aquilidade, representando a essência real de algo. O Sankhya, propriamente dito, é uma das 6 darshanas, que são escolas ou visões ortodoxas, ástica, do Sanatana Dharma, sendo considerado ali o mais antigo, permeando quase todas as tradições subsequentes, incluindo a do Vedanta, os Puranas, a Tântrica e a budista. Cabe notar que, assim como o Nyaya e o Vaisheshika, bem como o Mimamsa e o Vedanta, também o Sankhya e o Yoga são escolas irmãs, já que o Sankhya representa o aspecto teórico, enquanto que o Yoga é o aspecto prático. A figura tradicionalmente associada ao Sankhya é Kapila, assim como Patanjali o é para o Yoga. O texto fundamental utilizado pela escola do Sankhya, ao qual temos acesso, embora não necessariamente seja o mais antigo ou o primeiro, é o Sankhya Karika, que é composto por cerca de 70 versos. Esse texto foi escrito por Ishvara Krishna, ao passo que o que conhecemos como Sankhya Sutras foi um texto elaborado posteriormente. Karika é essencialmente outra palavra para sutra, representando o texto primário, diferente de, por exemplo, um bhashya. O bhashya, comentário, que geralmente é utilizado para o Sankhya, é o do Gaudapada. Então vamos partir para os versos do Sankhya Karika. O primeiro verso vai dizer basicamente o seguinte: do tormento causado pelos 3 tipos de dor, surge o desejo de investigar os meios de pôr fim a elas. Os meios visíveis são insuficientes, uma vez que há ausência de certeza quanto aos meios de cessação da dor. Segue o segundo verso. O meio escriturístico é semelhante ao meio evidente, pois está ligado à impureza, à decadência e ao excesso, já que os rituais védicos são impuros, destrutivos e excessivos,
O caminho superior surge do conhecimento discriminativo, do manifesto, do não manifesto e do conhecedor. Então, o Sankhya é, antes de tudo, um sistema soteriológico, porque ele considera que o mundo é permeado por sofrimento, dukkha, e, portanto, o objetivo final é a libertação do sofrimento tríplice, que é o adhyatmika, que é o sofrimento interno, corporal e mental, o adhibhautika, que é o sofrimento externo, advindo de outros seres vivos, e o adhidaivika, que é aquele sofrimento divino ou de fenômenos da natureza. Parafraseando um verso da autora do livro Yoga Dharmikail sobre o Sankhya, ela vai dizer, abre aspas, sendo antes de tudo um sistema soteriológico, o Sankhya não procura saber o que causou a ignorância, mas como lhe pôr um fim. Um homem que está se afogando não reflete sobre o que o precipitou na água, mas pensa somente nos meios para ser salvo. Fecha aspas. A respeito do segundo verso, quando ele vai criticar os rituais védicos, a crítica reside no fato de que ela também está sujeita à variação e à decadência, pois as realizações celestes do Swarga, os céus, elas também são temporárias. Até mesmo os devas ocupariam ali posições temporárias, onde retornariam de novo ao Sansara. Então, assim como os meios visíveis, estes meios ritualísticos de acumular méritos e etc., também são insuficientes. Portanto, a liberação advém do conhecimento discriminativo, viveka, entre três categorias. O manifesto, vyakta, que é o mundo evoluído que percebemos, a prakriti. O imanifesto, avyakta, a mula prakriti, a natureza no seu estado imanifesto. E o conhecedor, purusha, a consciência pura. Portanto, o segundo aspecto do Sankhya é que ele é racionalista, no sentido de ser um sistema gnóstico, pois o moksha, ou kaivalya, é alcançado através do conhecimento, jnana, ou seja, o discernimento discriminativo, viveka. Esse processo ocorre pela eliminação analítica de tudo que não é o purusha, por meio da enumeração sistemática da realidade, que vai ser explicitado no verso 61 sobre a prática dos tátuas. Desse modo, busca-se isolar o purusha, a verdadeira natureza do eu, da prakriti, pois o sofrimento, portanto, tem como causa a não distinção entre esses dois princípios. Contudo, cabe pontuar também que, assim como o Vedanta, o Sankhya também exige previamente determinadas virtudes ou qualidades do estudante. Porém, nenhum desses dois vão te ensinar como adquirir essas virtudes. Ambos sistemas relacionados ao conhecimento já pressupõem que o aspirante possua certas qualidades, como por exemplo o cumprimento do Dharma, a disciplina, o autocontrole e etc. Segue o terceiro verso. A mula prakriti não é um produto. 7 categorias derivam de prakriti, começando com mahat, buddhi e o ahankara, a terra, a água, o fogo, o ar e o espaço. Estes são tanto produtos quanto produtores. 16 aspectos surgem posteriormente: a mente, os órgãos dos sentidos, os órgãos de ação e os elementos grosseiros. Estes são apenas produtos. O Purusha não é nem Prakriti, nem um derivado de Prakriti. Não é um produto, nem um produtor. O verso 11 nos diz: o manifesto é constituído pelos 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas. É comum e não é consciente. Assim também é a Pradhana, a Mula Prakriti. O Purusha é o oposto de ambos. E segue o verso 19. E, a partir desse contraste, estabelece-se que o Purusha é pura testemunha, solitário, neutro e não agente. Então, a gente já pode falar da terceira característica do Sankhya,
que ele é um sistema dualista. Ele é dualista porque ele vai postular um dualismo irremediável entre duas instâncias que são irredutíveis e coeternas, que é a Prakriti, que é a natureza, a alteridade, a objetividade no sentido de objetos, e o Purusha, que é o eu, a subjetividade no sentido de sujeito, é o eu de todos os seres. Esse dualismo ele se dá no sentido de Aham e Idam. Aham significa eu e Idam significa isto. É como se eu estivesse apontando para uma coisa e falando isto. Então não é um dualismo, por exemplo, no sentido cartesiano, que é entre o corpo e a mente. No Sankhya, tanto o corpo quanto a mente, ou seja, tudo que é grosseiro ou sutil, pertence à Prakriti. Qualquer coisa que pode ser objetificada e apontada, que aparece como outro, já é, por si e por este motivo, distinto do Purusha. Acontece que o Idam, o isto, tudo aquilo que é apontável, não possui luz própria, é inerte. Todo objeto é iluminado. Então, aqui sempre existe um sujeito que é autoevidente e dotado de luz própria. Nesse sentido, esse sujeito ilumina a mente ilumina os sentidos e, enfim, os sentidos iluminam os objetos. A questão do dualismo, do Aham e Idam, é a seguinte: sempre, para que algo possa ser objetificado, vai ser necessário que esse sujeito que o perceba seja distinto dessa coisa. Assim, quando, por exemplo, eu aponto um objeto, eu vou ser sempre distinto daquilo que eu estou apontando. E é justamente nesse processo de apontamento que se desloca do externo para o interno. É um processo de introspecção, onde nós recuamos um passo para trás nas fronteiras da experiência e nos aproximamos da natureza do sujeito. Então, o que deve ficar claro aqui é que o Purusha não é uma coisa. Eu não posso apontar o Purusha e dizer, o Purusha está ali como se fosse uma centelha, porque ele é a própria condição de possibilidade para todo objeto. O objeto aqui vai desde uma cadeira até a mente, uma divindade, ou o próprio espaço, o tempo, tudo isso é um objeto. E sendo essa pura subjetividade, que é a minha, a sua, de qualquer ser, ela não pode aparecer para si mesma. Assim como, por exemplo, uma espada não pode cortar a si mesma, a consciência não é capaz de se objetificar, de apontar para si mesma. Se eu estou apontando, não sou eu. E por esse motivo, esse reconhecimento ele só pode se dar por contraste, através de um espelho ou de uma alteridade, daquilo que não se é. Porque ao se eliminar todos esses não-eus, o que resta é o que é. O que sobra é aquilo que é. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, daquela máxima grega do conhece-te a ti mesmo, que é atribuída ao oráculo de Delfos. Aqui é uma premissa semelhante, só que ela é formulada de um modo inverso. É como se fosse conhece aquilo que não és. Porque ao conhecer o que não é o si mesmo, torna-se possível conhecer o que se é. Esse processo é o neti-neti, do Vedanta, que significa nem isso nem aquilo. A negação, nesse contexto, ela não é destrutiva, mas ela é metodológica, porque ela culmina, em última instância, em uma afirmação absoluta, porque sempre aquilo que nega está sempre além e acima do que é negado. Então dá uma impressão de destrutibilidade, que não vai sobrar nada e etc. Não existe um nada, porque apontar um nada já é uma contradição. É a mesma coisa de eu entrar numa sala vazia e dizer que a sala está vazia. Ora, mas eu estou dentro da sala. A sala não está vazia. Então não existe o nada aqui. Aqui existe uma consciência imutável, ou melhor, várias consciências imutáveis que subsistem por si mesmas.
Agora, indo propriamente para esses dois tátuas, que são os Purushas e a Prakriti, fazendo uma revisão só, lembrando os versos, o terceiro verso vai definir a Mula Prakriti como a causa primordial. Então, ela não é efeito. O 11º verso nos diz que tanto o manifesto quanto o não manifesto constituem-se da mesma natureza, que são os 3 gunas e são produtivos. Já o Purusha, ele é o oposto. Ele é desprovido de gunas, ele não é um objeto, ele é consciente e ele não produz. O verso 16, ele vai falar pra gente que a Prakriti opera através dos gunas. E o 19 vai descrever as características do Purusha. Purusha, etimologicamente, significa homem ou pessoa, aquele que habita no corpo. E é, como a gente já viu, a consciência pura, imutável, testemunha. Ele é livre do sofrimento, ele não age nem produz, mas ilumina as transformações da Prakriti. Ele está além do manifestado e do não manifestado, portanto, além dos 3 gunas. Nós podemos comparar essa natureza do Purusha presente no Sankhya e no Vedanta. No Sankhya, o Purusha, ele é múltiplo. Então, existem vários Purushas, como vai dizer o verso 18 do Sankhya Karika. Então, cada ser que é senciente, ele é um Purusha, com as mesmas qualidades, com uma semelhança de várias chamas provenientes de uma vela. Porque se existisse um Purusha universal, a libertação de um único indivíduo resultaria na libertação de todos os seres. Essa é a explicação do Sankhya. Então, Sankhya são múltiplos Purushas, idênticos em naturezas, como várias fagulhas de um mesmo fogo, sem que exista um que abarque os demais. São várias mônadas, cada um por si, diferente da Gita e das Upanishads, nas quais existe um superintendente, um Purusha supremo, Purushottama, que abarca esses 2 princípios. Enquanto que no Vedanta existe um único Atma, que é universal, que abarca em si todos os seres. Na Gita, por exemplo, o Purushottama, o Paramatma, é apresentado como um fogo que abarca todas as fagulhas. Então aqui existe um fogo supremo que abarca todos os outros. Nas leis de Manu, por exemplo, no primeiro livro, no verso 32, é dito simbolicamente que Brahma dividiu seu corpo em 2, metade masculino e metade feminino. O que isso implica? Isso indica que ambos esses princípios procedem dele e lhe são subordinados. Essa ideia pela figura do Ardhanarishvara, que significa o Senhor, que é metade feminino. A segunda diferença é que no Sankhya, a natureza do Purusha, isolada, ela é concebida de forma meramente negativa. Ele é descrito como algo que é ausente de sofrimento, porque, nesse sentido, a felicidade ela é um guna, ela está associada a sattva, luminosidade, que também é uma característica da Prakriti. Enquanto que no Advaita Vedanta, por exemplo, a gente conhece o Atma, descrito como Sat Chit Ananda, existência, consciência e plenitude. Então, no Advaita Vedanta, o Atma é descrito positivamente. E ambos vão concordar, por exemplo, que o Atma é a pura consciência, imutável, eterna. Eles vão concordar também que o aprisionamento advém de uma ignorância, avidya. E, por fim, ambos dizem que a libertação ocorre por meio da discriminação, ou seja, não é um estado a ser alcançado, não é algo a ser criado, mas uma ignorância a ser dissipada. E enquanto a Prakriti? Bom, a Prakriti, etimologicamente, é a produtora, né? a raiz, a geradora. Ela designa tudo aquilo que é inconsciente,
né? Ou seja, é inerte, mas ainda assim vai ser dotado de um dinamismo e mutabilidade. A Prakriti, ela é apresentada em 2 estados. Aquele que a gente viu, né? O Avyakta e manifesto, e Vyakta manifesta. A Mula Prakriti, ou seja, a Prakriti em seu estado não manifesto, é aquela causa não causada. Ou seja, ela é a causa material original. Ela é a mãe de todas as coisas, concebida como uma substância primordial, né? A Pradhana, uma sopa, espécie de uma sopinha primordial, justamente por causa da sua homogeneidade. Nesse estado de homogeneidade, ela pode ser comparável com poucas diferenças àquela imagem do ovo órfico da filosofia ocidental, frequentemente representado, né, como uma serpente enrolada. A serpente, por estar enroscada, né, naquela pose de dar o bote, ela assemelha-se a uma mola. E a mola, ela simboliza justamente uma potência latente. E nela, os 3 gunas estão em equilíbrio. Eles se neutralizam mutuamente e nenhum se sobressai sobre o outro. É como se eles estivessem presentes na mesma proporção, né, de 1 para 1 para 1. A Prakriti, por outro lado, ao contrário da Pradhana, ela corresponde à manifestação propriamente dita, que ocorre quando existe um desequilíbrio nos gunas. E nesse contexto, todo efeito vai ser compreendido como uma atualização de algo que já existe em potência na causa. A respeito de comparação, já que a gente comparou o Purusha no Sankhya no Vedanta, a gente pode comparar a noção da Prakriti, como essa parte feminina, né, da divindade. No Sankhya, a Prakriti ela é algo real, né, por causa dessa teoria da causalidade usada aqui, que é a teoria da transformação ou do efeito real, que já vou explicar mais à frente, quando a gente for falar da manifestação. Agora, no Vedanta, é diferente. A Prakriti, ela é Maya, ou seja, ilusão, porque uma vez que a realidade última é não dual, só pode existir um único sem um segundo, conforme diz a Chandogya Upanishad 6.2.1, um efeito já implicaria algo diferente e a causa não pode se transformar no efeito sem perder aquelas qualidades de plenitude, porque o pleno continua sempre pleno. Por esse motivo, o Adwaita ele adota a teoria da causalidade do Vivartavada, que é a teoria do efeito ilusório, ou Adjativada, teoria do não nascimento. Nessas teorias, todas as transformações que parecem ocorrer na causa são ilusórias, que é o papel de Maya. Enfim, outro assunto que cabe pontuar aqui é que não houve um início para essa Prakriti, essa sopa primordial. Nesse sistema, como a gente viu, não existe uma preocupação em dissertar sobre um início, quando começou a ignorância e etc. Pois aqui, ambos esses 2 princípios, eles coexistem desde sempre, sem que um tenha criado o outro, sempre mantendo uma relação de eterna concomitância e influência mútua. O universo ele vive se renovando, passando por ciclos de manifestação e dissolução, reabsorção, mas sem que necessariamente haja um primeiro ciclo. Agora vamos partir para a manifestação. Antes de falar de como ocorre a manifestação, cabe falar sobre aquela teoria da causalidade que é o Satkaryavada, que está presente no verso 9, que vai dizer o seguinte: o efeito é sempre existente, pois permanece de modo sutil em sua causa antes de manifestar-se, porque, número 1, do não existente nenhuma ação ou coisa pode surgir. Número 2, todo efeito requer uma causa material adequada, da qual é apreendido e conhecido. 3, nem todo efeito procede de toda ou qualquer causa, mas só da causa que lhe é própria. 4,
A eficácia de produzir decorre da potência específica da causa eficiente, que só gera aquilo a qual é capaz. E quinto, o efeito é da mesma essência e herda qualidades de sua causa. Então, no Sankhya aqui, é utilizada a teoria segundo a qual o efeito, karya, já existe de modo potencial ou pré-existente, sat, na causa, karana. Esse modelo implica no Parinamavada, ou seja, existe uma transformação real da causa no efeito. O efeito é só a causa sob uma nova forma, herdando suas características essenciais. E é por essa razão que cada um dos 23 tattvas, começando com o Mahat, já estão em potência naquele que o precede. Por isso que existem os produzidos e produtores. Essa concepção lembra a doutrina do Aristóteles, do ato e potência, que é o exemplo da semente que contém a árvore em potência ou do leite que contém a coalhada em potência. O exemplo do Parinamavada é explicado quando o leite se transforma na coalhada, porém sem perder a sua essência de leite. Aqui, a essência do leite é a mesma, mas o leite se transformou na coalhada. Então o leite foi perdido, por assim dizer. Diferente do Adyativada, porque na visão do Vedanta, por exemplo, se a causa se transformasse no efeito, a gente estava ferrado. O pleno perderia sua plenitude. Enquanto que aqui no Sankhya, esse exemplo faz mais sentido, já que são duas instâncias. A única coisa que sofre transformação é a Prakriti. Diante dessa teoria, a manifestação ela consiste apenas na passagem do estado potencial ao atual, não em uma criação ex nihilo. Daí o princípio na Bhagavad Gita, livro 2.16, que vai dizer: do nada, nada surge. Então, vamos à causa da manifestação. O verso 21 vai dizer: o Pradhana proporciona ao Purusha dois fins: experiência, bhoga ou libertação, como um paralítico que se associa a um cego. Dessa união, Samyoga, procede a criação. Então aqui existe a analogia do paralítico para o Purusha, que é imóvel, e do cego para Prakriti, justamente por ela ser inerte e carecer de uma teleologia. Então, no Sankhya, a manifestação ela não é um ato criador, mas o resultado do desequilíbrio dos gunas, que é desencadeado pela mera presencialidade desse observador. E quais são esses três gunas? Bom, os gunas são sattva, qualidade de iluminação, ascendente, que é a qualidade buscada por todo praticante, que é diminuir o rajas e o tamas e aumentar o sattva. O rajas, que é ligado à paixão, impulso, que é a tendência horizontalizante, e tamas, que é inércia, peso e escuridão, ligado à tendência descendente, que é o exemplo do sono profundo. E do contrário, enquanto esses gunas estão em equilíbrio, o universo subsiste apenas em potência. Nesse sentido, voltando a Aristóteles, o Purusha vai funcionar como uma espécie de motor imóvel. Entretanto, aqui, esse motor ele não é único, portanto ele não é Deus, porque existem múltiplos Purushas. Esse Samyoga pode ser traduzido tanto como conjunção ou como contato, mas a melhor tradução é copresença, porque é uma copresença não espacial, não é um contato físico, e a partir dela que vai ocorrer a emanação dos tattvas, que vai desde o sutil ao mais grosseiro. Quando a gente for olhar o gráfico do Sankhya, é interessante a gente notar que o movimento descendente corresponde à manifestação, enquanto que o movimento ascendente ele pode ser lido como a libertação, que vai ser a reabsorção. Então, agora a gente vai enumerar um por um, explicar o que cada um faz, quem vem primeiro, quem vem depois e etc.
Vamos ao verso 22, que vai explicar em ordem cada tátua. Então ele vai dizer: de Prakriti emerge Mahat, de Mahat o Ahankara, do Ahankara o grupo dos 16 derivados, os 11 Indriyas, ou instrumentos de percepção e ação, a mente, os 5 Tanmatras, ou elementos sutis. Dos 5 Tanmatras emergem os Bhutas, ou elementos grosseiros. Então, olhando esse gráfico apresenta pra gente, em ordem fixa, todas as categorias. O primeiro produto é Mahat ou Buddhi. O Mahat é o intelecto no seu nível macrocósmico. Ele é um intelecto universal, a inteligência cósmica que mantém as sementes das mentes individuais. Nessa função de inteligência cósmica ou força organizadora da matéria, falando aqui de uma visão teísta, ele corresponde a Vishnu, porque Vishnu é denominado de Narayana, porque Narayana significa aquele que repousa ou se move sobre as águas, porque ele atua como uma espécie de demiurgo, artesão ou arquiteto que vai moldar a matéria pré-existente. A operação que ele faz é análoga à do intelecto. Ele é análoga no sentido de que ele impõe uma determinação sobre essa substância por meio do seu poder discriminativo. Ele vai inteligir e diferenciar as diferentes formas em potencialidades presentes na Mula Prakriti. Nesse nível de Mahat, o grande, ele também pode ser concebido como o Hiranyagarbha, que é o ovo ou embrião de ouro, que simboliza o princípio vital do cosmos e etc. Agora, o Buddhi, que é o intelecto no nível microcósmico, ou seja, o meu intelecto, o seu intelecto, é a nossa faculdade de decisão, discernimento, resolução, autoconsciência, valoração moral e etc. Ele é uma seta, que aponta e intenciona a nossa atenção. Cabe notar a respeito do Buddhi, que o intelecto é a primeira manifestação de Prakriti e, portanto, ela é a mais sutil, porque devido à sua adjacência, vamos dizer assim, ela possui uma predominância de Sattva, que é o guna de transparência, o que faz com que ela pareça consciente por si mesma, em razão dessa qualidade diáfana e reflexiva. E, por isso, a Buddhi, ela representa o véu final da ignorância. Ela exerce uma dupla função. Por um lado, ela representa o locus da ignorância. É nela que ocorre aquela confusão primordial entre o eu e o não eu. E, por outro lado, ela também é o meio de libertação, porque é ela que é a faculdade discriminativa, que é revertida por meio do processo de Viveka. O Edwin Bryant, no livro Comentário aos Yoga Sutras de Patanjali, ele vai expor essa dinâmica citando o Vijnana Bhikshu. Ele vai dizer assim, abre aspas, assim como uma pessoa que carrega uma tocha na mão abandona a tocha ao encontrar um tesouro, diz Vijnana Bhikshu, também o intelecto e o conhecimento que ele apresenta tornam-se por fim redundantes ao se atingir a fonte última da verdade, o Purusha. Aqui ele comparando o intelecto a uma tocha. Quando uma pessoa encontra um tesouro, ela abandona a tocha para abrir o tesouro. Aí continua aqui no livro. Assim, Vijnana Bhikshu afirma, parafraseando Sankhya Karika 35, que o conhecimento e o intelecto são a porta e o guardião da porta. Ambos conduzem o praticante do domínio da cognição ao mais elevado objetivo da existência,
a própria consciência. Contudo, isso situa-se além até mesmo do intelecto. Esse estado de consciência pura, que não é consciente de nada além da própria consciência, é denominado Asampranyata Samadhi. Fecha aspas. Então, a consciência está acima do intelecto. O intelecto, ele é descartado ao chegar no fim do caminho. À luz dessa explicação, o Buddhi, então, ele é simultaneamente a porta e o guardião, porque enquanto pela ignorância ele é aquilo que vela, ele sendo o meio, ele também revela, e por isso ele é temporalmente o primeiro princípio a se manifestar na ordem da evolução e ao mesmo tempo a última ilusão a ser dissolvida. O paradoxo é que, em última instância, a função do intelecto ela é autofágica, porque ele só existe em função de uma ignorância que ele mesmo vai dissolver. Então, é o exemplo do fogo e do combustível. Assim como o fogo, que ao torrar um combustível desaparece por perder o seu substrato, da mesma forma, o conhecimento queima a ignorância e a si mesmo. Consequentemente, a própria noção de Buddhi ela desaparece, pois, como foi dito, esse gráfico, se ele for lido de cima para baixo, ele corresponde a uma via de reabsorção. Dito isso, sobre o intelecto, a gente parte para o segundo derivado, que é o Ahankara. O Ahankara é o ego. Ele é a Buddhi interagindo com o meio. Então ele deriva da Buddhi e sua interação com o meio. E vai significar literalmente fazedor de eu. Aqui é o eu limitado, enquanto a gente que pensa, por exemplo, quando eu falo eu penso, eu decido, eu ajo, etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado em não confundir quando a gente fala o Atma, ou eu, com esse nosso ego, que é entendido aqui como ser humano, nascido em tal lugar, que gosta de tal coisa, e etc. Do caráter sátvico desse Ahankara, vai surgir Manas. Manas é a nossa mente, de oscilação e dúvida. É aquela que registra os vrittis, né, que são as informações dos 5 sentidos. Enquanto o intelecto é a nossa faculdade de intencionalidade, de discriminação, de seletividade, a mente é aquele pensamento de oscilação e dúvida que registra todos os 5 sentidos. Do caráter sátvico também advém os 5 jnanendriyas, que são os nossos 5 órgãos de percepção, que são dos nossos sentidos, do mais sutil ao mais grosseiro. A gente começa pela audição, que são os sons relacionados ao elemento espaço, o tato, que é o tato e a temperatura, relacionado ao elemento ar, a visão, que são as cores e formas relacionado ao elemento fogo, o nosso paladar, que é o gosto, relacionado ao elemento água, e o olfato, que são os cheiros, relacionado ao elemento terra. Eu já vou explicar por que eles estão relacionados a cada um desses elementos. E cabe fazer uma observação que isso refere-se à nossa capacidade e não necessariamente ao órgão físico. Então, quando eu falo visão, é a nossa capacidade de ver, e não o nosso olho físico, por exemplo. São capacidades que não são do corpo grosseiro, mas são do corpo sutil. Em terceiro, do aspecto sátvico, surgem os 5 karma-indriyas, que são órgãos de ação. Enquanto que os jnanendriyas é o meio passivo de registrar informações, os karma-indriyas são os nossos meios ativos pelos quais interagimos com o ambiente, começando pela fala, que é a nossa capacidade de comunicar, as mãos, que é a manipulação de objeto, os pés, que é a locomoção, o ânus, relacionado à excreção e abandono de impurezas, e as genitais, relacionadas à procriação. Por fim,
do aspecto tamásico do Ahankara, surgem os Tanmatras e os Mahabhutas. Tanmatras são os elementos sutis. Em ordem também aqui, do mais sutil para o mais grosseiro. Agora eu vou explicar a relação dos 5 sentidos a cada um desses elementos. O primeiro elemento aqui é Shabda, que é o som. O som, ele é atribuído ao espaço, porque o espaço é o primeiro elemento que tem som, né? O som se propaga no espaço. O segundo elemento sutil é o toque, sparsha, relacionado ao ar, porque o ar ele tem tanto o atributo de som quanto o toque. A gente consegue ouvir o ar, o vento soprando, e a gente consegue sentir ele. Então, cada elemento vai herdando uma característica do anterior e adicionando uma a mais. E o terceiro é rupa, forma. Então, do ar nasce o fogo. Por que que o fogo está associado à forma, à visão? Porque o atributo do fogo é ter a forma. O fogo tem som, tem toque e tem forma. É possível ver o fogo, tocar e ouvir o fogo crepitando. O quarto é rasa, sabor, relacionado à água, porque do fogo nasce a água. O atributo da água é o gosto. Então a água tem som, tem toque, tem forma e tem gosto. E por fim, gandha, que é cheiro. A água não tem cheiro, pelo menos não deveria ter, né? A terra tem cheiro de terra, cheiro de barro, quando chove. Então esses são 5 Tanmatras em ordem. 5 Mahabhutas são os elementos grosseiros, literais, começando pelo Akasha, espaço, que é o espaço. O segundo, Vayu, ar, que são os gases, oxigênio, nitrogênio, ou a circulação de gases no nosso corpo. O terceiro, Tejas ou Agni, que é o fogo no nosso corpo, a temperatura, a digestão. Em quarto, Apas, água, que são os líquidos da terra ou os líquidos dentro do nosso corpo. E Prithvi, que é a terra, que são os minerais, né? É o fósforo, cálcio, ferro, magnésio e etc. Então, aqui estão enumerados todos os tátuas, de forma bem rudimentar, né? Para a gente terminar, vamos falar do Kaivalya, citando 6 versos do Sankhya Karika. O verso 59 diz: assim como uma dançarina cessa a dança quando o espetáculo termina, do mesmo modo, Prakriti cessa quando a natureza do Purusha é revelada. E o 62. Portanto, ninguém está preso. De fato, ninguém é liberado. Apenas a Prakriti, em seus diversos disfarces, que transmigra, que se prende e que se liberta. O 64. Assim, da prática dos tátuas, advém o conhecimento. Eu não sou, nada é meu, não há um eu. A partir dessa certeza, surge o conhecimento, jnana, o qual é final, puro, por causa da ausência de erro, e absoluto. Esse último verso aqui lembra a gente do verso 2, pelo qual ele vai dizer que os meios visíveis e os meios escriturísticos relacionados ao ritualismo são impuros. Aqui ele vai postular que o conhecimento, esse tipo de conhecimento, ele é puro e ausente de erro. O verso 60, ele diz que o Purusha nunca esteve preso, em conformidade com a Bhagavad Gita, o livro 3, verso 27, que diz pra gente: quem age são os gunas da Prakriti. Purusha, ele é sem ação. E não só isso, né? Quando ocorre o processo de transmigração, não é o Purusha que transmigra, é o corpo sutil. Vamos aos próximos versos. Verso 65. Por meio disso, Purusha, por ser um espectador,
firmemente estabelecido em si mesmo, vê Prakriti, que, ao ter cumprido seu propósito, cessou seus fluxos e já não manifesta as 7 formas. 66. Aquele Purusha diz: ela foi vista por mim, e a Prakriti diz: eu fui vista. A confusão Samyoga entre os dois chega ao fim. Não há mais incentivo para uma manifestação ulterior. O fim, o 68, tendo esse propósito sido exposto e cumprido, o corpo é abandonado e o pradhana cessa, alcança-se Kaivalya. Então, que é Kaivalya? Kaivalya, isolamento, consiste na separação entre Purusha e Prakriti, como o sofrimento que a gente viu lá no início, quando a gente contextualizou o yoga, ele advém da conjunção Samyoga entre o eu e o não eu. Então, a libertação ocorre pela discriminação dessa diferença radical entre ambos os princípios, ainda que esse Purusha jamais tenha sido condicionado realmente. Existe uma ignorância que deve ser dissipada. Assim, dá-se o isolamento do sujeito em relação aos objetos. A diferença do Yoga e do Sankhya aqui reside geralmente na metodologia. O Sankhya, esse processo se dá através de Viveka, ao passo que o Yoga ele foca mais em meios de práticas psicofísicas, como o Ashtanga Yoga, da Asana, do Pranayama e o cultivo de Samadhi. E apesar disso, ambos esses sistemas eles convergem nessa mesma finalidade. Então, a gente pode encerrar esse vídeo por aqui. Ficou um pouco longo e eu agradeço a quem ficou até o final. Eu gosto muito dos Yoga Sutras. Eu ainda pretendo falar alguma coisa no futuro sobre os kleshas e sobre os 8 membros do yoga em um vídeo separado. E é isso.